porque hoje de manhã deu uns probleminhas. Vamos ver, tá? Aí, ó. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Se tiver dando algum problema. Aí me avisa Tá bom, prof. E para mim, manda no WhatsApp, porque eu vou estar na reunião da UEMS aqui. Estou, né, que está rolando aqui. Eu vou tirar o áudio e vou ficar com o áudio da UEMS lá. Tá. Eu vou abrir aqui na minha área de trabalho. Certo? Regeneração e reparo. Vocês estão vendo? Da onde que vocês tiraram o é um prazer inenarrável, hein? Faz tempo que eu não falo isso. Bom... Não sei, professora, quem faz figurinha Budini, tem que perguntar para ele. Tá falando, Monique? Eu que mais faz figurinha. É um prazer inenarrável estar com vocês, de novo, neste mesmo bate-local do módulo Proliferação Celular. Agora, hoje, nós vamos ver os aspectos histológicos do reparo, da cicatrização, da regeneração, certo? Vocês viram com o Ivan mais a parte clínica mesmo da ferida, certo? E agora nós vamos ver a parte histológica. Então, você tem uma ruptura da integridade tecidual. Pode ser uma ruptura controlada, por exemplo, uma cirurgia, certo? Ou não controlada. E aí, nessa não controlada, você vai ter inúmeras causas, né? De ferimentos. Causas mecânicas, físicas e biológicas, e aqui entra todo tipo de necrose, né? Pode ser uma necrose por isquemia, por falta de oxigenação, por falta de fluxo sanguíneo, pode ser uma necrose por uma ação de bactérias, por exemplo, uma infecção pode levar a uma necrose, por exemplo, uma secreção purulenta consta de necrose. Então, aqui você tem de alguma forma, você tem uma ruptura da integridade tecidual, né? Ou seja, tem uma área de lesão, tem uma área de necrose. Por mais que a cirurgia seja controlada, com bisturi, toda a parte de asepsia, antissepsia, tem um grau de lesão, tem um grau de necrose, de morte de células, tá? Mínimo, mas tem, certo? Quando você tem a ruptura da integridade tecidual, você vai ter a tentativa biológica de reparação deste tecido. O objetivo do reparo e da cicatrização é a manutenção da estrutura, da forma, certo? Não tem como objetivo repor a função. O objetivo é manter a forma. É aqui que eu falei hoje de manhã. Você tem uma necrose, né? Necrose é morte de um grupo de células, certo? E a necrose, vocês vão ver no próximo problema, você tem a ruptura da membrana celular, diferentemente da apoptose, você tem a ruptura da membrana celular e as enzimas digestivas de dentro da célula, do lisossomo, caem no tecido. Então, a necrose é como um efeito de dominó, uma célula vai matando a outra. Então, você tem que fazer alguma coisa para impedir a progressão da necrose. E vai ter liberação de enzimas e tudo mais. Então, eu preciso limpar essa necrose. Eu preciso fagocitar essa necrose. E aí, eu fagocitando esses restos de célula, não pode ficar um buraco. Não dá, não pode ficar um buraco.
Por exemplo, se você tiver um infarto do miocárdio, uma necrose do miocárdio, aí vem os macrófagos, fagocitam, não pode ficar um buraco no miocárdio, certo? Então, a gente tem esse processo de reparo, que é uma tentativa de manter a estrutura. Se eu vou conseguir recuperar a função, vai estar muito na dependência do tipo de tecido que foi lesado, certo? Se for um tecido permanente, por exemplo, eu vou manter a forma, mas eu não vou manter a função, certo? Então, que fique claro isso. Bom, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou ter que fazer, vai ter um processo inflamatório e eu vou precisar fagocitar toda essa necrose, certo? E aí eu vou ter que fazer a regeneração daqueles tecidos, a tentativa de regeneração dos tecidos, certo? Aqui está a história do Prometeu acorrentado, que eu falei hoje de manhã para quem estava na consultoria, né? O Prometeu, ele era um semideus lá, não sei, e aí ele deu fogo para os homens, né? Mostrou aos homens como fazer fogo. E Zeus ficou muito bravo com isso e pegou Prometeu, colocou num penhasco amarrado e durante o dia o abutre vinha, comia o fígado e depois à noite o fígado se regenerava, refazia. E aí esse abutre tinha todo dia comida. Por que que o abutre não comia a perna? Ele comia exatamente o fígado, porque esse abutre é muito esperto. Se ele comesse a perna, o músculo, logo ele ficava sem alimento, porque o músculo não tem essa capacidade de regeneração. Então, ele ia no fígado. Esse é o mito do Prometeu acorrentado. Tá? Então, nós temos o ciclo celular, que vocês conhecem desde o primeiro problema desse módulo maravilhoso, né? E você tem o G0. O G0 é quando a célula está fora do ciclo, certo? As células lábeis, elas têm um G0 curto e elas entram no ciclo facilmente. São as células da epiderme, as células hematopoéticas, as células linfóides, tá? A célula da mucosa gastrointestinal, são exemplos de células lábeis, elas têm muita facilidade de entrar no ciclo. A célula tecidual, indiferenciada tecidual desses tecidos, tem um telômero grande, então ela tem chances de entrar no ciclo muitas vezes. As células estáveis, elas já têm um G0 maior, e elas não têm tanta, assim, elas não entram no ciclo com facilidade. Se houver uma necessidade, ou por uma necrose, por exemplo, aí você vai ter o estímulo, e aí essas células vão entrar no ciclo para repor, fazer novas células. Mas a quantidade de vezes que essa célula indiferenciada tecidual pode entrar no ciclo é limitada, não é tão grande como as células lábeis, né? Então, as células epiteliais das glândulas, do fígado, do pulmão, do rim, são células estáveis. Músculo liso, pouco, tá? Músculo esquelético, menos ainda, tá? Então, essas são células que, se você perder,
numa necrose, numa lesão, você vai ter que ter um estímulo para essas células entrarem no ciclo, e você talvez, se a lesão for muito grande, você não consegue repor todas as células, tá? Células permanentes não vão entrar no ciclo. Se você tiver um infarto cardíaco, você vai vai ter a necrose, você vai fagocitar essa necrose, vai fazer todo o reparo, a manutenção, a forma, a estrutura vai ser mantida, mas a função vai estar comprometida. Por quê? Porque você não refaz as células que morreram, você só vai depositar o colágeno, certo? Então, célula permanente. Bom, a sequência dos eventos. Quando você tem uma lesão, a gente vai ter o que a gente chama de tecido histologicamente falando, tecido de granulação. Do que consta o tecido de granulação? Ele consta de macrófagos, células inflamatórias, que vão fazer a limpeza dos restos celulares. Ele consta de novos vasos recém-formados e fibroblastos jovens. Então, o tecido de granulação, ele tem macrófagos, vasos neoformados e fibroblastos jovens, né? Aquilo que eu falei de manhã. Você tem a necrose. O que eu vou fazer? Qual que é o processo de uma forma geral? Eu vou fazer a limpeza, a fagocitose da necrose, eu vou recuperar, eu vou regenerar, eu vou fazer novas células, na medida do possível, na medida do tipo de tecido que foi lesado, se ele é lábil, estável ou permanente. Eu vou tentar refazer aquelas células que morreram. É a regeneração. Na dependência da quantidade de células que eu vou refazer, se eu não conseguir refazer todas as células que morreram, eu não posso ficar com esse espaço vazio. Eu vou preencher esse espaço por colágeno, fibrose. Só que esse processo demora. Vai demorar esse processo. Então, eu tenho que fazer novos vasos para eu assegurar um aporte sanguíneo a esse tecido. Porque como eu vou fazer muitas células, eu preciso de muitos nutrientes, preciso de uma boa oxigenação. Então, eu preciso de um bom aporte sanguíneo nesse tecido. Então, só os vasos do tecido conjuntivo que estão em volta não dá conta de fazer esse aporte sanguíneo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer novos vasos. E já vou proliferar também os jovens fibroblastos, porque eu sei que eu vou ter que depositar alguma quantidade variável de colágeno. Então, eu já vou providenciando, proliferar fibroblastos, certo? Até aqui foi? Então, eu tenho uma lesão ulcerada, tá? Aí, ela vai, aos poucos, regenerando a pele, certo? E depois ela vai cicatrizando. Conforme a quantidade de tecido que foi necrosado, eu tenho uma maior ou uma menor quantidade de fibrose, certo? E depois que esse tecido regenerou, tudo mais, eu depositei fibroblasto, tudo, essa cicatriz, ela ainda vai que a gente fala, fase de maturação, ou seja, a cicatriz ela vai retrair, ela vai diminuir,
tá? Então, eu tenho inicialmente uma fase inflamatória, depois eu tenho uma fase proliferativa, e depois eu tenho uma fase de maturação dessa cicatriz. Então, aqui você está vendo a mucosa gástrica, um estômago aberto, uma úlcera, tá? Aqui, essa úlcera tem mucosa normal aqui, glândulas, tecido linfóide e tal, ó, vem a mucosa normal. De repente, olha, desaparece a mucosa. Cadê a mucosa? Desapareceu, necrosou. Então, aqui eu tenho a necrose dessa mucosa, é a úlcera propriamente dita, e logo abaixo da lesão, da úlcera, da necrose, eu tenho o famoso tecido de granulação. Muito cuidado, não confundir tecido de granulação com granuloma. São coisas totalmente diferentes, tá? Esse tecido de granulação, ele vai ser constituído por células inflamatórias, vasos neoformados e fibroblastos jovens, certo? Então, vou aumentar esse tecido de granulação aqui para vocês verem, né? Eu vou ter macrófagos. Olha, esse macrófago está fagocitando, tá? Alguns plasmócitos. Eu tenho um fibroblasto, tá? Por que que eu sei que esse fibroblasto é jovem? Tá? Vou mostrar mais um pouco. Aqui eu tenho fibroblastos jovens. Aqui eu tenho um vaso recém-formado, neoformado. Como que eu sei que esse vaso é neoformado? Tá? Aqui, de novo, algumas células inflamatórias, macrófago, tem um plasmócito, tenho alguns linfócitos, tá? Aqui, macrófagos de novo. Esse aqui é igual. Aqui eu tenho plasmócito, que às vezes fica binucleado, mas nesse caso é normal, tá? Plasmócitos, fibroblasto jovem. Como que eu sei que esse fibroblasto é jovem? De novo, macrófago, tá? Fibroblastos. Eu tenho que sair um instantinho aqui para ir lá naquele quadro branco, para tentar mostrar para vocês como é que eu sei que um fibroblasto é jovem. Ele foi recém-formado. Tá? Surgiu agora esse fibroblasto. O fibroblasto, você lembra, é uma célula fusiforme, tá? Ela tem um núcleozinho. E o citoplasma dela é fusiforme, e ele é bem assim, olha. Ele é um fusiforme pontudo. Então, isto aqui é um fibroblasto normal, desses que a gente encontra no tecido conjuntivo. Um núcleo, né, assim, meio ovalado, né? E o citoplasma bem fusiforme, pontudinho. Um fibroblasto jovem, ele vai ter o núcleo mais bastonetoide, rombo. Aqui eu tinha que ter desenhado um núcleo um fusiforme mais fusiforme, tá? Ó, ele é bem fusiforme o núcleo do fibroblasto. No fibroblasto jovem, ele tem um núcleo mais bastonetoide, mais arredondado, não tem essa pontinha, não é pontudo o núcleo, não é muito fusiforme. E os capilares, quando você olha um capilar, como que você vê um capilar? O endotélio, ele é
uma célula pavimentosa, bem achatadinha, certo? Quando eu vejo um vaso que tem um endotélio gordinho, com o núcleo bem gordinho, bem sobressalente, bem evidente, eu tenho um capilar que eu falo assim, esse capilar é recém-formado, tá? Por quê? Porque o núcleo dele está muito... como que a gente fala? Arredondado, muito evidente, tá? Então, olha aqui, vou mostrar agora aqui para vocês no slide, tá? Então, olha aqui esse fibroblasto, como que o núcleo é bastonete, ele não é fusiforme, não é pontudo o núcleo. E olha este vaso neoformado. Olha como é grande o núcleo do endotélio. Não é um endotélio que tenha um núcleo pavimentoso, achatado. Não, é um núcleo bastante evidente, bem gordinho. Então, eu sei que isso aqui é um vaso neoformado. E eu sei que esses fibroblastos são fibroblastos também jovens, recém-formados, neoformados. Por quê? Porque eles não são, o núcleo não é fusiforme, pontudo. O núcleo é com bordos arredondados, tá? Isso que é a diferença de um fibroblasto jovem para um fibroblasto antigo, e um vaso neoformado de um vaso normal, do tecido conjuntivo. Deu para entender a diferença de um para o outro? Alguém me dá um retorno? Deu. Deu, né? Tá, então vamos continuar. Agora, esse tecido de granulação histológico, ele varia conforme o tempo, tá? Então, inicialmente, o que eu tenho? Inicialmente, eu tenho mais células inflamatórias, já tenho os vasos neoformados e tenho poucos fibroblastos jovens, certo? Por quê? Porque eu ainda estou naquela fase de fagocitar a necrose. Então, eu tenho que ter muitas células inflamatórias. Os vasos já começam a se formar. E os fibroblastos estão ainda começando a aparecer, mas tem poucos fibroblastos. Aí, esse tecido, ele vai com o tempo, o que vai acontecendo? Vai aumentando cada vez mais os vasos, tá? Os vasos vão aumentando em número, fica muito vaso. Por quê? Porque eu preciso muito aporte sanguíneo. Aí, com o tempo, os macrófagos, as células inflamatórias vão diminuindo e os fibroblastos vão aumentando em número, certo? Por quê? Quando o macrófago acabar de fagocitar a necrose, eu já tenho que ter colágeno ali para depositar aonde vai ser necessário. Então, primeiro, eu tenho bastante macrófago, vasos neoformados e poucos fibroblastos. Depois, eu tenho bastante vaso, mas os macrófagos vão diminuindo e os fibroblastos já começam a aumentar de número e já começa a aparecer o colágeno. Quando chegar lá no final, vai diminuir os macrófagos, vão desaparecer, os vasos vão diminuir e o que vai predominar vai ser o colágeno, vai ser a fibrose, vai ser o fibroblasto. Então, vamos ver essa sequência, tá? Então, aqui, por exemplo, você está vendo bastante vasos neoformados. Todas essas luzes aqui, olha, são vasos neoformados.
tá? Você vê que você consegue ver bem o núcleo do endotélio, tá? Então, olha o núcleo do endotélio como está aparecendo, né? Normalmente, quando você vê um capilar, você nem enxerga direito o endotélio, né? Então, aqui eu tenho bastante vaso. E aqui eu tenho, assim, pouco colágeno. Eu tenho os fibroblastos jovens e está começando a depositar esse róseozinho. Está começando a ter pinceladas de colágeno. Percebe que aqui tem mais vaso e menos colágeno, tá? Aqui eu já tenho menor número de vasos e já tenho mais colágeno, já tenho mais cor-de-rosa. Percebe? Então, primeiro eu faço muitos vasos, certo? Aí depois eu vou começando a fazer os fibroblastos. Com o tempo, com a evolução do processo, vai diminuir os vasos e vai aumentar o colágeno. E o colágeno é todo esse cor-de-rosa que está aqui, tá? Ainda tem algumas células inflamatórias, mas ela vai desaparecer. Fala, querida, quem ia falar? Monique, eu não entendi. Os vasos, eles vão evoluir ou vão parar de ser fabricados, digamos assim? Vão parar de ser fabricados e vão começar a sofrer apoptose, certo? Ah, tá, entendi. Né? Porque você forma um monte de vaso, para dar o aporte sanguíneo. Por quê? Eu vou tentar regenerar as células que eu perdi. Eu perdi 500 células. Eu tenho que tentar fazer 500 células, certo? Você pensa na quantidade de aminoácido, de proteína que eu preciso para fazer 500 células. Então, eu preciso de muito nutriente e preciso de um aporte sanguíneo. Então, eu faço muito vaso, muito vaso, muito vaso, muito vaso. Então, o predomínio é dos vasos neoformados. E aí, eu estou fazendo estou regenerando os tecidos passíveis de serem regenerados. Mas, como eu sei que provavelmente eu não vou conseguir fazer novas 500 células, eu já vou proliferando um pouco os fibroblastos, porque eu sei que talvez eu tenha que colocar colágeno. Então, eu vou fazendo fibroblastos. Então, tem uma fase que o tecido de granulação, ele tem predomínio de vasos. Só que depois começa eu já estou regenerando, já regenerei, aí eu tenho que colocar fibrose, eu tenho que colocar colágeno. E aí eu inverte a gangorra. Eu passo a ter mais colágeno, mais fibroblasto e pouco vaso. E esses vasos vão sofrendo apoptose, porque já não é mais tão necessário assim o aporte sanguíneo. Certo? Aí, posso ter variados graus de processo inflamatório, tá? Colágeno, aqui colágeno jovem, tá? Ó, essas linhazinhas cor-de-rosas aqui, é tudo colágeno jovem. O final, eu vou ter só colágeno. E aí, até os fibroblastos, se vocês forem ver aqui, os fibroblastos já não são tão jovens, já são os fibroblastos mais com um aspecto habitual, com o núcleo fusiforme. Mas percebe que tem pouco fibroblasto, pouco núcleo, e o predomínio é do róseo, o predomínio é do colágeno. Isso aqui é a fibrose, isso aqui é a cicatriz. Certo? Então, é uma gangorrinha. O que é o tecido de granulação? Células inflamatórias, vasos neoformados e fibroblastos jovens, proliferação de fibroblastos. Só que, inicialmente, eu tenho muito processo inflamatório. Depois, numa segunda fase, eu tenho muito vaso.
Aí depois, na terceira fase, eu tenho muito colágeno. Certo? Deu para entender até aqui? Sim, Deu. pronto. Alguém que quer fazer uma pergunta até aqui? Ó, esse aqui, olha, é um intestino. Você lembra que eu falei dos pólipos inflamatórios? Ó, ele até chama de pseudopólipo, né? Então, se você tem uma colite, por exemplo, e tem uma área de necrose, você vai fazer um tecido de granulação. Esse tecido de granulação pode simular um pólipo na colono. Olha, assim, na colono, vejo pólipo. Quando eu faço a biópsia, eu vejo um tecido de granulação. Células inflamatórias e muitos vasos, tá? Aqui, de novo, muitos vasos, percebe? A quantidade de vaso que tem? Ó aqui, ó a quantidade de vaso que tem aqui. Vasos neoformados, tá? Olha aqui, ó. Aqui já está começando a ter vasos e já está começando a ter um pouco de colágeno em volta, tá? Se você olhar essa área aqui, talvez essa aqui tenha menos vaso, menor número de vasos do que essa aqui, tá? Aí vai diminuindo os vasos, vai aparecendo o colágeno, tá? Aqui tem vasos, tá? Tudo isso aqui é vaso, todas essas luzes são vasos, já tem uma fibrose inicial, um colágeno, tem um restinho de células inflamatórias. Ou seja, com o tempo, as células inflamatórias vão diminuindo, depois os vasos vão diminuindo e vai ficar só a cicatriz. Então, aqui, perceba que eu tenho uma pele, tá? Aqui a pele normal, olha aqui, olha. Pelos, tá? Anexos, né? Cutâneos, pelos. Aqui vai ter glândulas sebáceas, tudo isso aqui é a parte normal. Aqui é a parte cicatricial. Olha, você percebe que não tem mais os anexos cutâneos? Aqui, aonde tem a cicatriz, não tem pelo, não tem glândula sebácea, não tem glândula sudorípara, tem somente a fibrose. A pele, a epiderme, regenera muito facilmente. Então, a epiderme está íntegra, tá? Agora, aqui embaixo, na derme, não tem os anexos cutâneos. Então, essa área da pele aqui, ela não está com toda a sua função recuperada. Por quê? Não tem glândula sebácea, não tem glândula... você percebe que na cicatriz não nasce pelo, tá? Nas cicatrizes maiores, tá? Então, tecido lábio é fácil de você regenerar. Agora, tecido conjuntivo já é mais difícil. Aí, tecido muscular, mais difícil ainda, tá? Aqui é um baço, isso aqui é a cicatriz, ó o processo cicatricial, tá? Não tem mais células linfóides. Então, na verdade, a cicatriz, ela recupera a estrutura, mas não exatamente a função. Certo? Para recuperar a função, você tem que regenerar o tecido lesado. E aí vai depender do tipo de tecido que necrosou. Até aqui foi? Alguém me dá um retorno? Foi. Então, a pele, às vezes, o que acontece? Aqui é o tecido conjuntivo, ainda tem muitos vasos aqui, já tem uma fibrose, tá? Mas olha a pele como já regenerou. Ela regenera muito mais rápido, muito mais fácil. É um tecido lábil. Ele facilmente morre
300 células, logo, logo ela faz as 300 células e refaz esse epitélio. Então, tomar cuidado, porque às vezes aqui embaixo tem ainda o tecido de granulação e aqui já está a pele, a epiderme já está formada, tá? Aí, no final da cicatrização, tá, depositei colágeno, tá? Não tem mais células inflamatórias, porque já acabou toda a necrose, eu recuperei um número X de células, eu depositei colágeno nos espaços vazios, eu fui diminuindo, fazendo a apoptose dos vasos, no final ficou só a fibrose. Aí, essa fibrose ainda vai sofrer um processo de maturação. Primeiro, as metaloproteinases ou as colagenases são produzidas pelos próprios fibroblastos e ela quebra o excesso de colágeno, ela remodela a molécula de colágeno para ajustar essa cicatriz, tá? E alguns fibroblastos, eles criam uma diferenciação chamada miofibroblastos, que é um fibroblasto que contém actinomiosina, e aí ele faz a contração. Então, se você reparar, toda cicatriz, ela, com o tempo, ela diminui de tamanho, ela retrai. A tendência da cicatriz é sempre diminuir de tamanho, por causa dessa fase de maturação. Aqui nessa fase de maturação, não tem mais tecido de granulação, tem só a fibrose. E é a fibrose, é o colágeno que vai remodelar, que vai retrair e que vai quebrar os excessos, vai remodelar a molécula de colágeno. Mas aqui, nessa fase, não tem mais tecido de granulação. Tecido de granulação equivale à fase proliferativa do reparo. Até aqui foi? E aí, Sim. Aí você tem, por exemplo, se você for no estômago, você vai ter a mucosa normal, tá? Mucosa normal. Essa área aqui vai ter um epitélio que vai regenerar, e aqui tudo vai ser fibrose. Então, dependendo da profundidade da úlcera, vai ser o grau de necrose, certo? Porque se essa úlcera atingir parede muscular, o músculo não tem tão boa capacidade de regeneração. Então, a quantidade de fibrose vai depender do tipo e da quantidade, lógico, mas principalmente do tipo de tecido necrosado. Que tipo de tecido necrosou? Foi tecido lábil, foi tecido estável ou foi tecido permanente? Se foi tecido lábil, pouca fibrose, provavelmente quase nada de fibrose. Se foi tecido estável, quantidades variáveis de necrose, dependendo da extensão da lesão. Tecido permanente necrosado, vai ter mais fibrose, porque você não consegue reparar as células. Então, sempre assim, se morreram 500 células, se morreram 500 células de um tecido lábil, provavelmente eu vou conseguir recuperar e refazer 500 células. Não vai ter fibrose. Agora, se for 500 células que morreram de um tecido estável, pode ser que eu consiga recuperar, refazer novas 300 células. E aí, o espaço daquelas outras 200 células, que foram agora fagocitados, eu vou depositar colágeno, porque não pode ficar um vazio, não pode ficar um buraco. Certo? Então, o grau a quantidade
de fibrose vai depender principalmente do tipo de tecido que foi lesado. E, é claro, da extensão da lesão, né? Até aqui foi, né? O Ivan deve ter falado para vocês da cicatrização de primeira e segunda intenção. Não falou? E até agora tem uma de terceira intenção, que é o fechamento primário retardado. Ele deve ter falado. Clinicamente, primeira intenção, você aproxima as bordas. Segunda intenção, você não aproxima as bordas. Histologicamente, o processo é semelhante. Você vai ter tecido de granulação, com células inflamatórias, vasos neoformados e proliferação de fibroblastos. Com o passar do tempo, você vai diminuindo as células inflamatórias, vai diminuindo os vasos, aumentando o colágeno, aumentando os fibroblastos. Qual que é a diferença? Aqui na primeira intenção, você vai ter menor perda tecidual. Você vai perder menor quantidade de tecido. E você vai aproximar as bordas. Então, é fácil de você entender que se você aproximar as bordas, todo esse processo vai acontecer de forma mais rápida. E você vai ter um depósito menor de colágeno. Porque olha o espaço que você tem. Na segunda intenção, olha aqui, você não aproxima a borda. A perda tecidual é muito grande. Você não consegue aproximar as bordas porque a perda tecidual é muito grande. Então, é lógico que vai demorar mais tempo essa cicatrização e o depósito de colágeno vai ser maior, certo? Tem aqui, foi? Mas, histologicamente, os eventos são parecidos, certo? Só que aqui eles são menos intensos, e aqui eles são mais intensos, certo? Até aqui foi? Aí, o fechamento por terceira intenção, vocês viram com o Ivan, né? Ele deve ter falado para vocês, né? Falou? Sim, falou. Falou, tenho certeza que ele falou. Tá? Que aí é uma questão mais clínica, né? Você inicialmente faz por segunda intenção, até ela diminuir um pouquinho, depois você fecha. E aí, aqui, nessa segunda intenção, ele deve ter falado para vocês também do problema do excesso de fibrina. Se tiver muita fibrina, dificulta esse processo. A fibrina, ela é importante no processo inflamatório, tá? Ela é útil no processo inflamatório, mas se tiver um exagero de fibrina, pode dificultar essa cicatrização. Então, muitas vezes, o médico tem que fazer um certo debridamento, fazer uma limpeza aqui, retirar, né? Para poder prosseguir o processo, tá? Então, a fase inicial é uma fase inflamatória aguda, depois vem a fase proliferativa, que você tem a regeneração ou epitelização, a produção de novos vasos e a proliferação de novos fibroblastos, né? Que a gente pode chamar de fibroplasia ou fibrogênese. Eu prefiro o nome fibrogênese, para ficar junto com neoangiogênese. E a reptilização. Isso tudo acontece na fase proliferativa. E é essa fase proliferativa que é essa gangorra que eu falei para vocês. Primeiro, você tem ainda muita célula inflamatória, você tem muito vaso, pouco fibroblasto. Com o tempo, depois que
as células inflamatórias já fagocitaram tudo, vai diminuindo as células inflamatórias, vai diminuindo os vasos e aumentando o colágeno, tá? Depois, a terceira fase, você tem a fase de maturação, que é a contração da ferida e a remodelação. Percebe que você tem tempo, ele fala aqui, fase inflamatória, 3 dias, fase proliferativa, até 2 a 3 semanas, fase de maturação, até 8 a 12 meses, né? A maioria da literatura dá um tempo para essas fases. O que a gente tem que tomar cuidado? Em termos de histologia, para mim não interessa o tempo. Para mim interessa o que eu estou vendo. Se eu estou vendo muito processo, muita célula inflamatória, eu ainda estou na fase inflamatória. Se eu estiver vendo predomínio de vasos neoformados, eu estou na fase proliferativa inicial. Se eu estou vendo predomínio de colágeno, eu estou na fase proliferativa final. Se eu estou vendo só colágeno, eu estou na fase de maturação. Então, histologicamente, para mim não importa esse tempo. Por quê? Porque como que o patologista vê? Vamos ver aqui de novo essa lesão aqui. Então, eu tenho uma ulceração, eu vou ter uma fase inflamatória inicial, certo? Se tiver uma infecção secundária por uma bactéria aqui, pode ser que essa fase inflamatória se estenda mais que 3 dias. Enquanto tiver bactéria aqui, vai chegar macrófago e neutrófilo para matar essa bactéria. Então, essas datas é de uma forma didática, tá? Mas histologicamente vai me importar o que eu estou vendo na histologia, tá? Então, às vezes, essa fase inflamatória se estende demais da conta. Por quê? Tem bactéria, tá chegando cada vez mais neutrófilo para combater essa bactéria. Essa necrose não acaba nunca. Se não acaba nunca a necrose, não tem como eu colocar colágeno. Para eu colocar colágeno, a necrose tem que ir sendo fagocitada. Então, muitas vezes, a fase inflamatória se estende por conta de bactérias. Às vezes eu tenho como que a gente fala? Pedaços de corpos estranhos, pedaço de vidro, pedaço de ferro aqui que não permite que o processo... então, muita coisa pode atrasar essa cicatrização, né? Essas datas é uma cicatrização, vamos dizer assim, normal, sem intercorrências, tá? Até aqui foi? No final vai ficar uma cicatrizinha assim, né? Até aqui foi, gente? Então, quem prolifera? Quem prolifera? Prolifera o tecido que vai ser regenerado, prolifera vasos e prolifera fibroblastos. E as células inflamatórias no começo, no início do processo, certo? Aí nós temos uma série de substâncias que vão fazer a regulação desse processo, né? Então, por exemplo, o fator de crescimento epidérmico, certo? Você vê que o fator de crescimento epidérmico é produzido por quem? Por macrófagos, por fibroblasto, tá? Ele não é produzido pela célula epidérmica. Vocês lembram disso do primeiro problema, né? Fator de crescimento derivado de plaquetas, produzido por macrófagos, tal. Ele estimula
a quimiotaxia, ou seja, ele estimula as células inflamatórias a chegarem nesse tecido. E também estimula a proliferação de músculo e dos fibroblastos. Então, é um fator muito importante que vai fazer essa regulação, que vai estimular. Porque aqui, como sempre, voltando ao primeiro problema, toda essa proliferação é regulada, é controlada, certo? Nós temos aqui o fator de crescimento básico de fibroblastos, tá? Ele, além do crescimento de fibroblastos, ele também é um indutor da angiogênese, ele estimula as células endoteliais, então é um fator importante. Esse TGF-beta, né, ele estimula a migração e a proliferação de fibroblastos, então ele também promove a fibrose, só que ele promove a fibrose e ele inibe a regeneração dos tecidos, então ele tem um efeito aí meio não bom, tá? O fator de crescimento de vasos, né? Ele também promove a migração de células endoteliais. Sempre lembrar que a angiogênese, ela pode ser feita de duas formas. Ou o vaso que já está no tecido brota, tá? E aí o fator de crescimento endotelial ajuda muito a brotar, fazer novos brotamentos do vaso que já está lá no tecido. Ou ele pode vir células da medula óssea e formar novos vasos mesmo, né? Aí é uma angiogênese proveniente de células lá da medula óssea que vem para esse tecido e forma novos vasos, tá? A angiopoetina, ela ajuda a maturar os vasos, né? Os vasos recém-formados. O fator de crescimento, de necrose tumoral, ele atua muito na fase inflamatória. Esses mediadores químicos aqui, vocês viram um pouco lá no mecanismo de agressão e defesa, não sei se vocês estão lembrados, tá? Então, sempre lembrar, acontece uma concomitância de eventos, tá? Eu vou expulsar ou vou fagocitar a necrose, ao mesmo tempo, eu vou regenerar o que pode ser regenerado e eu vou preencher os espaços vazios por colágeno. É isso que é todo o processo de reparo. E é claro que essa concomitância de eventos vai depender muito do tipo de tecido que foi lesado e da extensão dessa necrose, né? Se a necrose é muito extensa, pode ser que eu precise de mais tempo para fazer a fase inflamatória. Só 3 dias, não vou conseguir fagocitar toda essa necrose, certo? Então, tudo isso depende do tipo de tecido e da extensão. Aí, o preenchimento dos espaços vazios, o colágeno, vai estar na dependência do quê? Da regeneração. Se eu consigo, quanto mais eu consigo regenerar, menos colágeno eu vou depositar. Quanto menos eu conseguir regenerar, mais colágeno eu vou depositar, tá? Certinho? Aí nós temos os fatores de risco, ou seja, são fatores que vão prejudicar a cicatrização, certo? Fatores sistêmicos, a desnutrição proteica, né? A desnutrição proteica é fácil de você entender, porque você precisa de proteína para fazer célula, né?
Célula é um monte de proteínas, então você precisa de proteínas. E aqui, uma atenção especial, nada contra vegetarianos, tá, gente? Nada contra. Vegetariano é ótimo, tá? Mas numa situação de uma lesão muito extensa, que precisa de uma cicatrização muito extensa, muito prolongada, pode ser que a nutrição vegetariana não dê conta desse aporte nutricional, tá? Então, eu sempre conto a história de um vizinho que eu tive lá em São Paulo, quando eu ainda morava em São Paulo. Ele era vegetariano e era, assim, super saudável. Um cara muito bonito, muito forte, muito saudável. Aí ele teve um acidente de moto e fez lesões muito extensas, fraturas muito extensas. Ele se estrupiou de moto. E chegou um ponto que o médico pediu para ele, falou assim, olha, você vai ter que comer carne durante esse período, depois você volta a ser vegetariano, porque a sua dieta vegetariana está muito bom para você nesse seu estado, vamos dizer, de hemostasia, você está normal. Agora, nesse estado de uma cicatrização, um processo de reparo muito intenso, a dieta vegetariana pode ser deficiente, tá? Diabetes, né? Diabetes, todo mundo sabe que diabético tem um problema de cicatrização. Ele tem cortisol, ele tem uma dificuldade de... o diabético, ele tem macroangiopatia, ou seja, ele tem alteração nos grandes vasos e tem microangiopatia, alteração na parede dos pequenos vasos. Então, por mais que ele faça neoangiogênese aqui nesse tecido de granulação, o aporte sanguíneo é sempre muito pouco, né? Por causa da macrovascularização que não funciona. Acabei de ver com a professora Natália, do envelhecimento, nós vamos fazer uma aula no envelhecimento de complicações de diabetes, aí vocês vão entender melhor, tá? Septicemia, infecção generalizada, a quimioterapia, porque ela vai fazer uma aplasia de medula, você já não vai ter a fase inflamatória adequada. Se você não tem a fase anti-inflamatória, a fase inflamatória adequada, você já não consegue fazer as seguintes adequadamente. Então, a aplasia de medula por quimioterapia é um caso muito grave. O corticoide, ele funciona como um anti-inflamatório, né? E ele reduz o depósito de colágeno. Então, o corticoide, ele dificulta a cicatrização, tá? Mas lá na frente a gente vai ver que tem, não sei se o Ivan chegou de comentar com vocês, deve ter falado, das cicatrizes hipertróficas, né? Quando ele não faz a fase de maturação adequada. Então, ele não reduz, não retrai a cicatriz, ele fica com muito colágeno. Muitas vezes é utilizado o corticoide nessas situações, para reduzir o depósito de colágeno e não fazer uma cicatriz hipertrófica, né? Então, se você faz uma cirurgia no indivíduo que você já viu por outras cicatrizes, que ele tem a tendência de não fazer a fase de maturação, de não retrair, você pode dar o corticoide para minimizar. Ou, às vezes, cirurgias assim de locais, por exemplo, de córnea, de olho, que a fibrose não ajuda, né? Não vai ser bom ter fibrose nesse local. Você pode dar o corticoide, tá? Uremia, tá? A ureia, ela quebra o colágeno, tá?
Então, uremia, situações que o indivíduo tem insuficiência renal e tem uma uremia muito grande, ele vai ter dificuldade de cicatrizar. Aqui, olha, quando a gente fala desnutrição, tem a desnutrição proteica, mas nós, atualmente, no mundo, a gente, muitas vezes, o indivíduo tem a desnutrição de oligoelementos, de vitaminas. Ele até que, em termos de proteína, ele está bem, mas em termos de... ele pode ter deficiência de algumas proteínas. E aí vai ter dificuldade na cicatrização. A vitamina C e E, por exemplo, são cofatores na produção de colágeno. Para você fazer colágeno, você tem que ter vitamina C, né? Então, a deficiência de vitamina C pode ter dificuldade de cicatrização. A vitamina A, ela favorece a epidermização, a regeneração da epiderme, tá? Então, se você tiver, às vezes, deficiência de vitamina A, você pode ter dificuldade na regeneração. Isso tudo são fatores que vão dificultar a regeneração, a cicatrização de uma forma geral, tá? Complexo B, tá? O complexo B, ele entra como coadjuvante, assim, como cofator em vários sistemas enzimáticos, produção de proteínas, principalmente aqui no nosso caso, mais a proteína que tem a ver com o nosso caso aqui, tá? Então, se você tem deficiência de complexo B, você pode ter dificuldade na regeneração, tá? O zinco, ele age em várias fases da cicatrização e da epitelização, e ele é fundamental para a síntese de colágeno. Você vê que zinco, pouca gente lembra de zinco, certo? Agora, com Covid, tem muita gente que está tomando zinco porque falaram que é bom para combater o Covid, mas geralmente é esquecido o zinco, tá? E ele é fundamental para você fazer o colágeno. Sem zinco, você não faz colágeno. Deficiência de ferro, né? Ele também é um cofator da produção de colágeno e ele... se você não tem ferro, você tem anemia. Se você tem anemia, você não tem um bom aporte de oxigênio, tá? Essas situações aqui, que a gente fala da parte nutricional, né? Muitas vezes o indivíduo até come carne, né? E aí ele acha que ele tem bastante proteína, que ele está bem nutrido. Mas essas vitaminas aqui, elas vão estar nas vitaminas e esses minerais vão estar, esses oligoelementos vão estar numa dieta rica em verduras, em frutas, tá? Então, o cara que é carnívoro, tá? Ele não vai ter problema de proteína, mas ele pode ter problema de cicatrização por deficiência dessas vitaminas e desses minerais, tá? Então, nutrição não é só proteína, carboidrato e lipídios, tá? Você tem esses oligoelementos. A hipóxia. A hipóxia vai retardar a cicatrização e o aumento de oxigênio vai facilitar. Tanto é que agora você tem aquela terapia hiperbárica, né, para a cicatrização. Eu, particularmente, não sei como que funciona essa terapia hiperbárica, tá? Mas não é difícil você entender que a hipóxia vai retardar qualquer processo metabólico e vai retardar a cicatrização, né? A insuficiência hepática, se ele tem insuficiência hepática, ele tem déficit de proteína, certo? Das proteínas plasmáticas, que também são importantes, principalmente na fase inflamatória. E o uso de anti-inflamatórios também vai prejudicar a primeira fase e, portanto, se você não tem uma boa
fase inflamatória adequada, você vai retardar as fases seguintes e vai retardar todo o processo. Os fatores de risco locais, aí você tem, por exemplo, o diabético, ele tem essas doenças vasculares periféricas, né? Então, ele já tem um aporte sanguíneo diminuído na periferia, né? Aí, se ele faz uma lesão de pé, por exemplo, aí dificulta, né? Porque ele pode até... dificulta, porque se ele tem uma doença vascular periférica, o sangue não chega nessa região. Não chegam células inflamatórias adequadas, não chega... não dá, ele não consegue, ele pode até fazer novos vasos, mas não chega sangue. Por quê? Porque o aporte sanguíneo da artéria está prejudicado, da grande artéria que está irrigando aquele órgão, aquela periferia, tá? Radiação, tá? Ela pode destruir o tecido de granulação. Então, aí dificulta bastante. Você tem muita dificuldade de cicatrização quando faz radiação. Então, naqueles pacientes oncológicos, tomar cuidado, porque às vezes faz a cirurgia e o indivíduo faz a radiação em cima da cirurgia. Vai ter dificuldade, não vai conseguir cicatrizar, tá? Obesidade, tá? Edemas, corpo estranho, se ficou um fragmento de vidro no ferimento, não vai conseguir cicatrizar direito. Tensão, áreas de tensão, você já percebeu que cotovelos e joelhos têm muita dificuldade de cicatrizar, né? Se você tem um ferimento no cotovelo, nossa, é muito difícil, porque quando está cicatrizando, você mexe o cotovelo, pronto, sai a crosta, pronto, volta a sangrar e recomeça o processo. Então, é muito difícil. Áreas de pressão, e aqui você tem a escara de decúbito, né? Aqueles indivíduos acamados, eles vão fazer aonde indivíduos emagrecidos e acamados, aonde o osso bate na pele, ele vai fazer uma escara, vai fazer uma lesão, e geralmente são de difícil controle, tá? Você tem todo para o indivíduo acamado, eles fazem, não sei se vocês estão vendo a minha mão, mas eles fazem umas rodelas, né? Umas almofadas em forma de anel, que é para pôr nas áreas de pressão, tá? Para não ter, para prevenir a escara de decúbito. É muito difícil de controlar, tá? Em pacientes acamados, muito emagrecidos, tá? Ambiente seco, muito tecido necrosado e muito excesso de fibrina, né? Também prejudica. Até aqui foi? Alguém me deu um retorno. Ah, ele pôs para gravar? Pôs, né? Tá. Aí, a fase de maturação, você pode ter um desequilíbrio dessa fase de maturação, né? Ele faz muito bem a fase inflamatória, a fase proliferativa, coloca colágeno, mas a maturação ele não consegue fazer adequadamente. E aí você tem a cicatriz hipertrófica e o queloide. Qual que é a diferença entre eles? Olha aqui, cicatriz hipertrófica é uma cicatriz que não retrai, que não diminui, mas ela está confinada à lesão. Aonde foi a lesão? Queloide, você tem uma extrapolação, um exagero da cicatriz para além dos limites da lesão, tá? Isso aqui é muito difícil e eu não sei exatamente como, assim,
o tratamento, tá? Não sei o tratamento, porque isso aqui é uma tendência, os indivíduos afrodescendentes, eles têm maior tendência de fazer queloides, tá? E é difícil, porque se você for fazer outra cirurgia para tirar isso aqui, vai fazer outro queloide, tá? Então, olha como que no queloide, a cicatriz ultrapassa o limite da lesão. É uma cicatriz exagerada que ultrapassa o limite. A cicatriz hipertrófica é só uma cicatriz que não fez o processo de maturação, não regrediu. E aqui tem mais tratamento. A parte de estética tem mais tratamento para isso, tá? Também é uma tendência pessoal. Sempre que você for fazer uma cirurgia no indivíduo, eu acho que é conveniente você dar uma examinada no corpo para ver se ele não tem outras cicatrizes. Principalmente cirurgia plástica, né? Às vezes a cicatriz da cirurgia plástica fica pior. Por quê? Se ele tem uma tendência a fazer cicatriz hipertrófica, vai ficar bem pior. Agora, essa cicatriz hipertrófica tem mais chances de você tratar e prevenir, mas o queloide já é mais difícil. Certinho? Dúvidas? Professora, eu tenho dúvida, mas não é relacionada à aula, então, na hora que a senhora finalizar, eu queria falar com a senhora. Como que é? É relacionado a? Não é relacionado com essa aula que a senhora acabou de dar. Tá. Quem que estava falando, é? É a Gabi, a Gabi. Tá. Alguma dúvida desses aspectos histológicos da cicatrização? Não, a senhora vai disponibilizar os slides? Vou disponibilizar. Tá bom, obrigada. Vou disponibilizar. Aí, essa cicatriz, por exemplo, como eu falei, a lesão pode ser controlada ou não controlada, pode ser uma hipóxia. Então, um infarto do miocárdio, ele vai fazer esse mesmo processo, certo? E no final, você vai ter uma área de fibrose lá no miocárdio. Só que essa área de fibrose não contrai. Não tem contração, igual o músculo cardíaco. Então, você pode ter arritmias, por exemplo. Por quê? Você tem o músculo cardíaco, aqui contrai, essa área que teve o infarto, que é um infarto antigo agora, que tem fibrose, ela não contrai, certo? Na pele, vocês viram, refaz a epiderme, mas aqui embaixo tem fibrose. Onde tem a cicatriz, você não vai ter tecido glandular, você não vai ter glândula sebácea, não vai ter folículo piloso, nada disso, né? Então, a função vai depender muito do tecido que foi lesado, tá? Hoje, a gente falou muito na parte da manhã do fígado, né? Então, o fígado, se o indivíduo tem uma hepatite, tá? Aí ele vai fazer necrose extensa, e ele pode evoluir com fibrose do fígado, tá? É a famosa cirrose, certo? Pulmão, né? Se o indivíduo tem uma pneumonia ou uma pneumonia viral, que é no interstício pulmonar, né? Aí faz fibrose do intestino, pronto, ali não tem troca gasosa. A forma está mantida, mas não tem troca gasosa, certo? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque tem algumas pessoas que falam que o reparo envolve recuperação de função, né? O próprio Robbins tem uma frase que ele fala, mas você tem que ler com muito cuidado o que ele diz, né? É recuperação de função na dependência do tecido que foi lesado. Certinho? No caso do pulmão,
atelectasia é a mesma coisa que fibrose? Atelectasia, não. Atelectasia, o que é atelectasia? Você tem uma obstrução da via aérea e aí você colapsa os alvéolos. Ah, tá. Entendi. Isso é Obrigada. atelectasia, tá? A atelectasia é o colapso dos alvéolos, certo? Ou por uma questão mecânica, porque você tem uma obstrução da árvore brônquica em algum lugar, ou você pode ter atelectasia, por exemplo, por falta de surfactante, naquelas crianças prematuras, que vocês viram lá no nascimento, crescimento e desenvolvimento, certo? Por falta de surfactante. Mas não, a fibrose é uma consequência de um processo inflamatório, de uma necrose, certo? Então, não sei se vocês lembram, foi no primeiro ano, eu acho que é mecanismo de agressão e defesa. Não sei se vocês lembram que você tinha pulmão, e aí vocês viram a diferença de pneumonia bacteriana para viral. Vocês lembram? Então, você tem os alvéolos, um aqui, outro aqui, outro aqui, certo? Outro aqui. Quando você tem uma pneumonia... E o que você tem? Você tem pneumócito 1 aqui, né? Revestindo os alvéolos. E você tem pneumócito 2 aqui, no septo alveolar. Esse septo alveolar, ele tem um tecido conjuntivo muito frouxo, tem vasos capilares bem pequenos e tem os pneumócitos que são responsáveis pela produção de surfactante e pela regeneração do tecido. Então, se você tem uma pneumonia bacteriana, a bactéria ela fica aonde? Ela fica aqui, ó, na luz alveolar. Aí vem os neutrófilos, vêm aqui, fazem essa bactéria, matam essa bactéria e tudo bem. Se morrer algum pneumócito 1, o pneumócito 2 faz outro pneumócito 1 e recupera, certo? Agora, se você tem uma pneumonia viral, o que acontece? Você tem infecção das células aqui, ó, do septo. E aí você tem o processo inflamatório aqui, no septo. E aí você vai fazer fibrose desse septo. E você destruindo as células dos pneumócitos, você não consegue refazer novos pneumócitos. Então, o que acontece? Você tem fibrose desse septo. Aí você tem como sequela de uma pneumonia viral a fibrose intersticial. E se for uma bactéria intracelular? Então, se for uma bactéria intracelular, também vai ser aqui, né? Entendi. Só as bactérias extracelulares que vão ficar aqui no vazio. Como elas são extracelulares, elas vão ficar aqui na luz alveolar. Então, a gente tem muito medo de pneumonia bacteriana, mas em termos patológicos, a pneumonia bacteriana, ela tem uma recuperação melhor do que uma pneumonia viral. Né? A pneumonia viral tem mais chances de fazer uma sequela com fibrose do que a pneumonia bacteriana, né? Lembra disso, do módulo de agressão e defesa? Vocês não tiveram? Lembramos. Lá tem um... O Carlos mostrou até raio-x. Isso. No raio-x, a pneumonia vai ser mais
uma área compacta, né? A pneumonia viral já é mais difusa, né? Porque a pneumonia viral ela vai correndo pelos septos. E aí, no septo tem tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo não regenera tão bem quanto o epitelial. Então, você vai ter fibrose aqui. Certo? Certo. Onde eu tô? Como que eu faço para voltar? Ah, tá aqui. Dúvidas?